irmãos e irmãs. A primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, já agora o capítulo 4, que ainda São Paulo está falando e orientando a comunidade de Corinto sobre aqueles problemas das divisões. Então, ele tem aqui um conselho que ele dá então, para aqueles que são os membros da comunidade de Corinto. Então, como é que eles devem se portar e como é que eles devem olhar aqueles também que estão à frente da comunidade? Ele diz assim, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Então, gente, isso aqui tem um princípio muito importante de comunidade. Ou seja, todos nós devemos justamente isso, nós devemos nos considerar o quê? Servidores de Cristo na comunidade. Bom, é isso. Então, se a gente começa a se dar conta disso, começa a quebrar muitas divisões, a gente vai começar também a saber suportar coisas. Então, porque às vezes, se a gente não coloca a nossa glória nas pessoas, e se apoia nas pessoas apenas, o que acontece? O ser humano é falho. Quando aquela pessoa falhar, você vai parar. Ou então a gente começa a depender se elogiam, se falam, se não falam, se criticam, a gente desanima. Por quê? Porque a centralidade não está no Cristo, está em nós. A gente está precisando daquilo. Então, eu preciso que digam que está bom, senão, se não dizem, eu paro. Então, guarde bem, o que você faz, o que a gente faz na comunidade, a gente faz para Jesus. Entende? Todos nós somos servidores de Jesus, ponto. E cada um, porque ao final, como diz São Paulo, a gente vai prestar contas, gente, a Jesus. Não vai ser o padre que vai estar lá em cima, te esperando. Você vai estar diante de Jesus na hora. Então, tomar essa consciência é importante isso. A gente dá conta de que o que fazemos com amor para Jesus. Claro, vendo também Jesus no irmão. Então, servindo Jesus. Mas desprendidos, livres para servir a Deus. Agora eu queria me deter também no Evangelho, que tem aqui esse diálogo de Jesus com os fariseus, mestres da lei. Então, Jesus é questionado sobre o jejum. Então, ele diz, olha, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Então, que jejum era esse que os fariseus, os discípulos de João Batista faziam? Então, esse jejum que os fariseus e os doutores da lei faziam, era um jejum de reparação, de preparação para a chegada do Messias. Entende? Esse era o sentido desse jejum. Então agora, por que Jesus diz que agora isso não adianta mais, não precisa mais desse jejum? Por quê? Porque o Messias já chegou. Ele já veio, ele está no meio deles já. Então quando Jesus diz, o noivo está no meio de vós, ou seja, o Messias já chegou. Então, esse jejum que vocês faziam para o Messias vir, não precisa mais fazer, porque ele já veio. Aí ele usa toda essa linguagem dos odres velhos e odres novos. Vai ter agora um outro jejum, quando Jesus voltar, então agora começa um novo tempo, um novo jejum que a gente faz, não agora para que o Messias venha, porque ele já veio, agora é por outros motivos que a gente vai fazer, reparação, até para a segunda vinda do Senhor, e outras intenções, mas aquele jejum não tem mais sentido. Esse é a explicação que Jesus dá. Agora, nós podemos aplicar esse princípio para a nossa vida espiritual, para a nossa conversão. Preste bem atenção, ninguém coloca retalho de roupa nova e fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha,
nem vinho novo em odres velhos, porque arrebenta. Ou seja, eu não posso querer colocar a vida nova que vem de Deus, o Evangelho, dentro de uma vida mundana. Não dá. Aquilo que eu fazia antes, que eu vivia antes, não tem como eu querer adaptar isso dentro do Evangelho. Não dá. Realmente eu preciso me abrir a uma verdadeira conversão de toda a minha vida. Jesus vai conduzir, o Espírito Santo vai conduzir para uma conversão de toda a minha vida. Então eu não posso querer botar uma vida de pecado e querer adaptar agora dentro do Evangelho. Não dá. Isso é querer botar uma roupa nova, né, num odre velho, numa roupa velha. Tá? E isso então Deus vai conduzindo, Ele vai nos dar a roupa nova. Você se lembra quando o filho pródigo chega no pai, o que ele faz quando ele se arrepende e pede perdão? Ele recebe uma roupa nova. Ou seja, é a nova dignidade, a vida dos filhos de Deus. Então não dá para a gente colocar a vida do pecado com a vida dos filhos de Deus. Tá? Eu queria deixar um espacinho, né, para as minhas orações, mas eu continuo vivendo uma vida de pecado. Não, ser cristão não é isso. É um nascer de novo. Não é isso que Jesus diz? É preciso nascer de novo. Então não dá para a gente ter uma partezinha. É todo o nosso ser, é a nossa vida que se renova. E todas as dimensões da nossa vida passam por essa conversão. Por isso a gente precisa constantemente ser pessoas de oração, né? Buscar a Deus, buscar a adoração, colocar Jesus no centro da nossa vida, né? Ler o Evangelho, né? Praticar isso. Por quê? Porque Deus vai purificando com o tempo, porque é um processo de toda a nossa vida. Então eu preciso me abrir, senão eu posso ficar que nem os fariseus, doutores da lei. Chega um ponto que eu monto uma estrutura que eu acho que é só isso. Não. E mesmo que a gente esteja caminhando com Deus, mesmo assim, mesmo que a gente está muito tempo caminhando, a gente precisa estar sempre aberto à ação de Deus, para que de fato Ele vá também renovando as coisas dentro da nossa vida, mudando, apontando conversão, porque a santidade só vai terminar esse processo no dia da nossa morte. Então, eu nunca posso dizer estou pronto, né? Eu sempre tenho que estar aberto para que Deus vá me conduzindo, né? Aí se ainda tem uma roupinha velha lá dentro, tem que deixar, né? Se eu estou querendo segurar, né, a vida nova, o vinho novo dentro de um odre velho, sabe por que é um odre? Era como se fosse uma coisa de couro, assim, né, que eles botavam o vinho e deixavam aquele vinho lá dentro e ele fermentava, tá? E quando fermentava, ele incha. Então precisa ser um odre novo, um couro novo, para suportar essa expansão. Senão, se tu botar um odre velho, seco, o que vai acontecer? Quando inchar o vinho, arrebenta tudo. Então é assim na vida com Deus. A vida com Deus, é uma vida nova, ela vai abrir, né? Ela vai expandir, Então, se eu estou seco, né? Se eu estou dentro segurando uma estrutura rígida e seca, não vai suportar. Ou eu vou abandonar a vida velha. Eu vou abandonar o caminho, porque não vou conseguir suportar. Não vai ter como suportar a vida nova, né? Se eu fico segurando, ou eu vou para frente, ou eu vou abandonar. E se ir em frente significa realmente deixar quebrar aquilo que é velho, realmente aquilo que é pecado, aquilo que está realmente me trancando, eu preciso deixar, né? E pode acontecer isso ao longo de toda a nossa vida.
processos de renovação que Deus vai fazendo. Nós também, em comunidade, passamos por esse momento também. Deus vai renovando a nossa comunidade, né? Vai constantemente abrindo novos caminhos, mostrando novas coisas. O que a gente deve fazer? Abrir-se à ação do Espírito, perceber, então, o que o Espírito Santo está mostrando em cada caminho. E nos lançando, indo atrás dele, até que, né, ele vá completando toda a sua obra. Então, não vamos sentar. Vinho novo em odres novos. Roupa, ou seja, ninguém vai estragar uma roupa nova para botar uma velha. Roupa nova é largar a vida velha, começar a vida nova que Deus tem para nós. Então pedimos a Deus também nesse momento que derrame o seu Espírito Santo em nosso coração, nas nossas famílias, na nossa vida, que de fato seja nós sejamos abertos a Deus para que Ele possa fazer toda a sua obra. Então eu te convido assim no teu coração agora diante de Deus, se coloque diante de Deus agora e peça a Deus de uma forma simples, dirige-se ao Espírito Santo dizendo: Senhor, completa em mim a obra começada. Pede a Deus isso, que o Espírito Santo venha realizar na sua vida tudo aquilo que Ele deseja. O Espírito Santo vem sobre nós, vem sobre a nossa comunidade e vem realizar em nós, vem completar em nós, completar nessa comunidade, nas nossas famílias, a obra que iniciaste no nosso batismo. Vem, Espírito Santo, vem completar esta obra, vem dar continuidade a ela. Nós queremos isso. Seja bem-vindo, venha, pode vir, seja bem-vindo. Façamos um momento de silêncio, agora acolhendo em nosso coração o Espírito de Deus.